Olá pessoal, eu sou Andressa Matos, médica do staff da Dr. Hair e hoje eu estou aqui com o CEO, Dr. Stanley Bittar, para responder algumas dúvidas frequentes, né? Primeira pergunta, eu gostaria de saber sobre o pré e pós-operatório. Beleza. Gente, como toda cirurgia ambulatorial, não precisa um grande preparo, né, nesse pré-operatório. Lógico, nós precisamos saber qual é a idade do paciente, mais alto, se ele tem alguma comorbidade, se ele tem alguma doença, se está tomando algum medicamento. Precisamos pedir aqueles exames básicos de toda a cirurgia, né? Hemograma, coagulograma, o eletrocardiograma, sorologia. Então, esse controle básico, nada muito complicado, porque é um procedimento cirúrgico com anestesia local e onde não há internação. O paciente volta para casa no mesmo dia, ele termina a cirurgia e vai voltar para casa, tá? Então, o pré-operatório é relativamente simples. E o pós-operatório, normalmente esse paciente vai passar 3 dias com um curativo, com um turbante, né, com uma capela. Depois desses 3 dias, nós vamos tirar esse curativo e o paciente vai ter uma vida normal. Vão ter algumas casquinhas, algumas crostas na região onde foi implantado os folículos, mas isso aí ao longo da primeira semana também já cicatriza, tá? Então, pré-operatório e esse pós-operatório imediato, ele é relativamente simples, é bem tranquilo. O paciente vai tomar antibiótico, analgésico, anti-inflamatório, tá? Nós vamos controlar esse paciente nesse pós-operatório, né? Tanto imediato quanto tardio. Então, isso é uma das grandes diferenças que nós batemos com relação à Turquia, porque no nosso caso, nós vamos conseguir dar seguimento a esse paciente, nós vamos acompanhar esse paciente no primeiro ano dele após o transplante capilar, com terapia capilar, né, com a medicação necessária, shampoo especial, tônico, polivitamínico. Então, todo esse acompanhamento é feito e isso é fundamental para o ótimo resultado, para a gente conseguir a máxima excelência de resultado, tá bom? Entendi. E outra pergunta, é obrigatório jejum? Gente, jejum não é obrigatório, porque não é uma anestesia geral, nós não vamos entubar o paciente, não tem nada disso. A cirurgia toda é com anestesia local, tá? Então, lógico, você não vai comer uma feijoada de manhã cedo para fazer um transplante capilar. Café da manhã suave, frutas, né, um suco, algo bem light, e aí vem fazer a cirurgia, tá bom? Essa é uma das perguntas mais frequentes. O paciente vai ter alta no mesmo dia da cirurgia? Positivo e operante, alta no mesmo dia. A ideia é não ter internação. O paciente chega às 7 horas da manhã, até 7 horas da noite ele já foi para casa. E aí, claro, né, a ideia não é vir dirigindo, voltar dirigindo, isso não. Alguém vai trazer você e vai vir lhe buscar, tá? Ou a gente te manda para casa, mas enfim, dirigir não, mas volta para casa no mesmo dia, tá? Normalmente a gente sempre fala desse período de 12 horas. Não é que necessariamente nós vamos passar 12 horas em cirurgia. Ah, tem cirurgia que demora 8 horas, 10 horas, tem cirurgia de 12 horas sim, até mais às vezes, dependendo do caso. Mas normalmente a gente sempre fala isso, entra às 7 da manhã, então vai sair às 7 da noite, tá bom? Em relação à dor, o paciente sente dor durante a cirurgia, após a cirurgia? Como é feito? Gente, essa pergunta é muito interessante. Inclusive os pacientes que já fizeram a cirurgia antiga, o método antigo, que é o FUT, aquele que faz um corte aqui na cabeça, e fizeram depois um FUE, o fio a fio, esses pacientes eles passam sempre para a gente a diferença brutal entre o pós-operatório de uma cirurgia e da outra. Porque no FUE, no fio a fio, essa que nós fazemos hoje em dia, a técnica moderna, mais atual, é muito mais confortável, muito mais suportável, muito mais suave para o paciente. Com um simples analgésico, a gente consegue resolver esse tema de dor, tá? Lembrando que a cirurgia é feita com anestesia local, então você vai sentir como muito as primeiras beliscadinhas do anestésico. Depois, todo esse couro cabeludo fica anestesiado, fica adormecido, tá? Então, realmente, né, pela nossa experiência diária de fazer várias cirurgias por dia, a gente percebe que o conforto do paciente é muito alto e a gente também sempre tem esse cuidado, inclusive para aqueles pacientes mais sensíveis, nós temos uma equipe de anestesistas justamente para conduzir esse tipo de caso, tá? E aí pode ser sedado o paciente durante toda a cirurgia, mas é aquela sedação muito leve, muito superficial, com o anestesista presente, tá? Para que o paciente durma quando vai fazer o procedimento, quando começa, e acorde só quando o procedimento termine.
Tá? Então, com relação a isso, é super tranquilo. Quais os cuidados devo ter após a cirurgia? Então, cuidados após a cirurgia. Gente, normalmente nós deixamos 3 dias com curativo. Então, terminou a cirurgia, foi embora para casa. Durante 3 dias, o paciente vai ficar com um turbante, o paciente vai ficar com uma capela, um capacete de curativo, tá? Nós fazemos isso porque nós preferimos pecar por excesso que por falta. Então, é melhor deixar toda essa zona coberta, toda essa zona bem protegida, do que sem proteção, tá? Depois que o paciente for para casa com esse curativo, ele vai ficar com o curativo durante 3 dias e vai tirar esse curativo após 72 horas, tá? O que vai ter aí? Algumas casquinhas, algumas crostas nessa região onde foi implantado o cabelo, e isso vai demorar mais ou menos 1 semana em cicatrizar. Vida normal nesse período, lógico, com alguns cuidados, tipo, na hora de tomar banho, nós vamos explicar que a forma de tomar banho é especial, não é o chuveiro direto na cabeça, tá? Vai fazer espuminha, um shampoo Johnson, um shampoo neutro, vai depositar essa espuma na região onde fez o transplante, deixar agir durante 5 minutos, depois vai enxaguar só com uma canequinha de água, com a água derramando sobre a cabeça, não aquele jato forte da ducha para causar atrito, para machucar essa região que ainda está muito sensível, tá? E lógico, é evidente que nós vamos acompanhando, né, uma das grandes diferenças de fazer a cirurgia na Turquia. Aqui nós vamos acompanhar o paciente ao longo desse período inteiro, né? Inclusive no pós-operatório imediato, no pós-operatório tardio. Por exemplo, sol. Muitos pacientes têm dia a dia, na sua profissão a necessidade de estar mais exposto, né, ao ambiente externo. Existe um protetor solar específico para esse tipo de situação, que nós prescrevemos, um spray para fazer uma proteção química, e pode usar também a proteção física, pode usar um chapéu, um boné frouxo, que não fique apertando, tá? Mas que também dê proteção física a esse transplante capilar, tá bom, gente? O que é PRP? Devo tomar algum medicamento? Plasma rico em plaquetas. Na verdade, são fatores de crescimento derivado das plaquetas, tá? Esses fatores de crescimento, que nesse caso é coletado no sangue do paciente e é aplicado no couro cabeludo para estimular a unidade folicular, estimular o crescimento do pelo, tá? Ele também pode ser aliado a outras mesclas sintéticas de alguns medicamentos, e aí que nós podemos fazer através de mesoterapia, intradermoterapia, microagulhamento, enfim, colocar essa medicação dentro do couro cabeludo de alguma forma, tá? Então, para que usamos o PRP e outros medicamentos? Para estímulo, para conseguir fazer com que esse resultado seja o melhor possível, e isso faz parte do período pós-operatório, faz parte inclusive da manutenção que nós prescrevemos para o paciente, tá? Como também um kit home care que contenha pelo menos um polivitamínico bom específico para cabelo, um shampoo para controlar a oleosidade, um tônico também para fazer esse estímulo ao crescimento do cabelo, tá? Então, eu preciso tomar algum medicamento depois da cirurgia? De preferência, sim. Medicamentos esses que vão estimular a produção do cabelo. Lógico que no pós-operatório imediato você vai tomar um antibiótico, um anti-inflamatório, um analgésico, tá? Toda essa prescrição, todo esse acompanhamento é feito logo após a cirurgia. E mais uma vez eu volto a dizer, a importância de ter uma equipe médica à sua disposição, a importância de ter um suporte, né? Não só imediatamente após a cirurgia, mas durante todo esse processo. O pós-operatório do transplante capilar, gente, demora no total 1 ano. O resultado final, né, o que eu tenho realmente de crescimento capilar, o tão bom que ficou o meu resultado, eu vou saber realmente apenas após esses 12 meses. Tá? E enquanto isso, nós vamos estar acompanhando o paciente. Então, lógico que isso é um grande diferencial. E se existe todo esse valor agregado e com relação ao preço, nós colocamos uma situação competitiva, a Turquia, eu não vejo motivo algum para o brasileiro continuar indo fazer o seu transplante capilar na Turquia. Faça o seu transplante capilar aqui no Brasil. Quantos fios são necessários para a cirurgia de transplante capilar? Gente, funciona assim.
eu preciso primeiro saber qual é a área que eu vou cobrir com essas unidades foliculares, tá? Então, como é que isso funciona? Quando nós fazemos aquela marcação cirúrgica, nós queremos saber quantos centímetros quadrados nós vamos ter de área calva, de área sem cabelo, para poder colocar cabelo, colocar unidades foliculares lá dentro. Nós fazemos um cálculo entre 30 e 50 unidades foliculares por cada centímetro quadrado. Então vamos supor que eu tenho 100 centímetros quadrados, tá? Eu vou precisar entre 3.000 unidades foliculares e 5.000 unidades foliculares. Cada unidade folicular tem como média 3 fios, tá? Então a conta parece um pouco confusa, mas não, é simples. Se eu tenho 1.000 unidades foliculares, eu tenho em média 3.000 fios. Então se eu vou fazer um transplante capilar com 3.000 unidades foliculares, por exemplo, eu estou dizendo que eu vou colocar 9.000 fios. A gente normalmente tenta colocar como limite mínimo 10.000 fios. Isso já é um bom transplante. Mas também nós temos transplantes de 5.000 unidades foliculares, 6.000 unidades foliculares, aí a gente já está falando de 18.000 fios, né? Então isso depende muito, cada caso é um caso. Não é receita de bolo, não vale aquilo que tem na informática de Ctrl+C, Ctrl+V. Cada caso é um caso, depende. Poderei cortar o cabelo normalmente? Com certeza, gente. Vai precisar cortar o cabelo sim, até porque a gente sempre fala o seguinte, de 0 a 6 meses, tudo que foi implantado deve cair. E de 6 meses a 12 meses, tudo que foi implantado deve crescer. Então, claro que você vai cortar seu cabelo, você vai deixar o cabelo mais uniforme possível. E aí, nesse caso, depende de mulheres, de homens, como é que vão conduzir esse corte ao longo do crescimento dessa área que foi transplantada, tá? Quando saber que vai ser mais de uma sessão? Normalmente, e eu sempre ensinei assim para os meus alunos, nós colocamos cada região uma cirurgia. Então, por exemplo, terço anterior, uma cirurgia. Terço médio, outra cirurgia. Terço posterior, outra cirurgia. Então, em teoria, seriam 3 cirurgias, tá? O que acontece? Vamos supor que eu tenho toda a região calva. Eu sou um classe 7, que é o grau máximo de calvície, tá? Eu vou programar 2 cirurgias, veremos se nós vamos precisar de uma terceira para tentar fazer tudo isso de uma vez só. Podem ser 2 dias seguidos, ou pode ser a primeira e a outra em outro momento. Mas eu entendo que cada região que eu tenho de área descoberta, eu vou programar uma cirurgia. Dessa forma eu consigo dar a máxima densidade possível com um resultado mais natural e realmente tentando essa excelência, né, tentando levar o máximo de satisfação para o cliente. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Por que não ir para a Turquia? E por que realizar o procedimento no Brasil é importante? Nós compreendemos, né, estamos falando de uma cirurgia, gente, com todos os riscos que isso inclui, né? É muito leviano dizer que não existe risco algum. Não, claro, toda cirurgia possui risco sim. Nós sabemos de problemas que ocorreram no transplante capilar, na cirurgia, né, na cirurgia do transplante capilar na Turquia, e claro, você fica exposto a um risco e a dificuldades maiores, né? Então, o que a gente entende quando fala de fazer a cirurgia aqui no Brasil? É claro, você vai ser acompanhado por uma equipe de médicos, lógico, brasileiros, com CRM, com todos os direitos que você cliente, que você paciente possui, né? Com toda essa segurança e vai além, gente, com todo o acompanhamento. Toda cirurgia, o pós-operatório, ele é tão importante quanto o ato cirúrgico. Então, eu tenho a certeza de que uma cirurgia bem acompanhada, com um pós-operatório bem feito, ela vai ter um resultado muito superior àquela cirurgia que não teve esse acompanhamento, aquela cirurgia que não teve esse segmento da equipe médica, né, dos cirurgiões que fizeram essa cirurgia. Então, quando nós tocamos nesse ponto de faça a sua cirurgia no Brasil,
com médicos aqui no Brasil, para você ter, além dos seus direitos, né, além de toda uma segurança jurídica, você ter também um acompanhamento que todo paciente deve ter após a cirurgia, né? Então é lógico que o nosso objetivo de democratização do transplante capilar, ele é muito mais amplo do que o que eu estou falando para vocês com relação à segurança jurídica, ao acompanhamento médico, né? Mas nós estamos tentando fazer com que você tenha acesso, tá, a um serviço de excelência, quer dizer, com um valor muito alto, mas num preço justo, tá? E isso serve não só para os clientes, porque nós também estamos fazendo isso com a Dr. Hair Cursos, com o nosso braço de ensino médico, né? Com a nossa rama de especialização médica. Então, juntando a nossa história de 15 anos, né, dando aula, treinando outros médicos, né, com centenas já de alunos formados pela nossa equipe, né, isso também é uma forma de democratizar o conhecimento do transplante capilar, né, da técnica cirúrgica do transplante capilar fio a fio. E nós acabamos juntando tudo isso nesse formato de franquia, né, na Dr. Hair. Então a ideia é justamente essa: você ter uma terapia capilar, um transplante capilar com altíssimo nível, com uma equipe muito bem formada, muito estruturada, no Brasil inteiro, tá? Mas com um preço justo. Então é isso, doutor. Muito obrigado por responder minhas perguntas e estamos juntos, Dr. Hair. Então, para finalizar, eu quero deixar um grande abraço, né? Quero dizer que Deus nos abençoe sempre. Voltamos a falar essa frase que nós estamos batendo tanto, que é: não faça o seu transplante capilar na Turquia, faça o seu transplante capilar aqui no Brasil, porque você tem esse direito de ter um acompanhamento adequado, de ter uma cirurgia de altíssimo nível, com o acompanhamento que você merece, para que o seu resultado seja o melhor possível e, claro, num preço justo. Conte conosco sempre.